Antes de começar essa história, me responde uma coisa que vai decidir se você é diferente da maioria das pessoas. Você ficaria ao lado de alguém, mesmo que isso colocasse sua própria vida em risco? Mesmo se o mundo inteiro dissesse para você correr? Se a resposta for sim, aperta o like agora, porque preciso saber quantas pessoas como você ainda existem. E ativa as notificações, porque o que você vai ouvir nos próximos 12 minutos não é só uma história de amor. É sobre a coragem de escolher ficar quando todo mundo escolhe fugir. É sobre descobrir que às vezes a pessoa mais improvável pode ser exatamente quem você estava esperando. E no final, você vai entender por que essa história está sendo contada justamente hoje. Fica comigo até o final, porque essa pode ser a história que muda como você vê suas próprias escolhas. O vento cortava Willow Creek como lâmina naquela tarde de outubro de 1883. A escola já estava vazia há 1 hora. O carvão ainda ardia na estufa de ferro, lançando sombras dançantes contra as paredes simples de madeira desgastada pelo tempo. As carteiras pequenas estavam alinhadas em fileiras perfeitas. O quadro negro ainda guardava as lições do dia. E Helena Duarte permanecia sozinha diante da própria mesa, como sempre. 30 anos. Solteira por escolha, diziam alguns. Por falta de opção, sussurravam outros. Helena sabia a verdade. Ela era grande demais para os padrões delicados que a cidade esperava de uma dama. Alto demais. Forte demais. Inteligente demais para aceitar sorrir quando deveria falar. Decidida demais para baixar a cabeça quando deveria se curvar. Ela organizava os livros didáticos quando ouviu vozes do lado de fora. As mesmas vozes. As mesmas palavras venenosas embrulhadas em preocupação falsa. Uma professora deveria ser mais inspiradora para as meninas. Minha Sara está começando a imitá-la. Anda de cabeça erguida demais. E os meninos simplesmente riem do tamanho dela. Como pode comandar respeito assim? Ela assusta os pais. Uma mulher daquele tamanho, sem marido. Não é natural. Helena fechou os olhos. Respirou fundo. Cada palavra era uma pedra tirada na água parada de sua autoestima. Mas ela não afundava mais. Havia aprendido a nadar nessas águas turvas. A porta se fechou atrás das mulheres da alta sociedade de Willow Creek. Silêncio. Helena olhou pela janela. A neve começava a cair, transformando a cidade numa aquarela cinzenta. Se perdesse aquela escola, não teria mais nada. Nenhum lugar para ir. Nenhuma família esperando. Nenhum homem que a visse como mais que uma conveniência temporária. Ela já estava acostumada a ser útil. Necessária. Funcional. Mas nunca desejada. Foi quando ouviu os passos. Lentos. Pesados. Decididos. Diferentes dos passos apressados das crianças ou das passadas delicadas das mães. Estes eram de alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. A porta rangeu ao se abrir. O vento frio entrou primeiro, trazendo flocos de neve e o cheiro de pinho e terra molhada. E depois, ele entrou. Miguel Álvares preencheu o vão da porta como se a moldura tivesse sido construída pequena demais para contê-lo. Quase 2 metros de altura. Ombros largos que falavam de anos quebrando lenha e carregando fardos. Casaco de pele de urso gasta pelo uso. Barba escura aparada com cuidado desajeitado. Cicatrizes nas mãos que contavam histórias de trabalho duro e sobrevivência. Mas foram os olhos que fizeram Helena prender a respiração. Não eram os olhos duros de um homem perigoso. Eram os olhos desesperados de quem havia perdido quase tudo, e temia perder o resto. Ele segurava uma carta amassada como se fosse um mapa do tesouro, ou uma sentença de morte. A senhora é a professora Helena Duarte? A voz era profunda, mas havia algo de vulnerável nela. Como um homem grande tentando ocupar menos espaço do que naturalmente tomava. Helena assentiu, curiosa apesar do cansaço. Miguel engoliu em seco. Olhou para os próprios pés. Depois para ela novamente. Eu não sei ler. A confissão caiu entre eles como um peso morto. O silêncio que se seguiu era mais pesado que o próprio inverno lá fora. Miguel continuou, as palavras saindo aos tropeções. O futuro da minha irmã está aqui, ele levantou a carta com mão trêmula, e eu não posso enxergá-la. Ela é tudo que me sobrou no mundo. E eu falhei com ela. Helena sentiu algo se mover dentro do peito. Uma rachadura na armadura que havia construído ao redor do coração. Ela havia visto desespero antes. Em crianças que chegavam à escola sem sapatos no inverno. Em mães viúvas que não conseguiam alimentar os filhos. Mas nunca havia visto um homem grande se tornando pequeno diante de uma folha de papel.
Me ensine, ele disse, e a voz falhou um pouco. Eu lhe dou tudo o que tenho. Não é muito, mas é tudo. Espera aí, se você está sentindo o que eu estou sentindo nessa história, comenta aqui embaixo, te dou tudo. Porque o que está acontecendo entre Helena e Miguel é algo que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. É sobre ser visto. Verdadeiramente visto. E se você já passou pela sensação de ser invisível, de ser útil mas nunca desejado, essa parte vai tocar fundo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que ser diferente não é defeito. Agora volta aqui comigo. Helena pegou a carta das mãos dele. Quando começou a ler, observou a cor desaparecer completamente do rosto de Miguel. Senhor Álvares. Informamos que o período de acolhimento da menor Sofia Álvares será encerrado em 30 dias corridos a partir desta data. Os pagamentos mensais enviados pelo senhor foram insuficientes para cobrir os custos completos de manutenção. Caso a quantia de $500 não seja quitada até o prazo final, a menor será transferida para trabalho compulsório em fábrica têxtil para quitar as dívidas acumuladas. A retirada deverá ser feita pessoalmente com documentação adequada. Cordialmente. Internato Sem Temeres para jovens desamparadas. Miguel fechou os olhos como se tivesse levado um soco no estômago. As mãos enormes se fecharam em punhos. Eu mandei dinheiro, todos esses meses, todo centavo que conseguia. Sua voz quebrou. Eles me disseram que seria suficiente. Helena sentiu a injustiça queimar na garganta. Ela conhecia esse tipo de golpe. Homens simples, que não sabiam ler, sendo explorados por pessoas instruídas e cruéis. Eles mentiram para você, ela disse com firmeza. Aproveitaram-se do fato de você não poder verificar o que estava assinando. Miguel abriu os olhos. Havia fúria ali agora. Mas também, algo mais. Determinação. Helena colocou papel e tinta diante dele. Vamos responder esta carta. Agora. Miguel olhou para a pena como se fosse uma cobra venenosa. Minhas mãos? Ele tentou segurá-la. As mesmas mãos que partiam lenha com machado. Que armavam armadilhas para alimentar dois. Que haviam enfrentado lobos no meio da floresta. Tremiam diante de uma simples pena de ganso. Minhas mãos não foram feitas para isso. Helena olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem por trás do gigante assustado. Viu anos de humilhação silenciosa. Viu a inteligência desperdiçada. Viu a bondade ignorada. Suas mãos foram feitas para qualquer coisa que seu coração exigir, ela disse, sua voz mais suave do que pretendia. Miguel a encarou. Ninguém nunca havia falado com ele assim. Como se ele fosse capaz. Como se ele fosse mais do que a soma de suas limitações. Naquela noite, sob a luz dourada da lamparina, ele escreveu o próprio nome pela primeira vez. Miguel Álvares. Torto. Irregular. Com borrões de tinta onde a mão pressionou demais. Mas verdadeiro. Completamente verdadeiro. E quando terminou, chorou. Em silêncio. Como homens grandes aprendem a chorar. Miguel começou a voltar todas as tardes. Religiosamente. Às 6 em ponto. Neve, chuva, vento cortante. Não importava. Ele vinha. E a cada dia, Helena percebia mudanças. A postura mais ereta quando ele conseguia ler uma frase inteira. O sorriso tímido quando ela elogiava seu progresso. A forma como ele começou a olhar para ela, não mais como uma professora, mas como uma mulher. As lições se tornaram conversas. As conversas se tornaram confissões. Miguel contou sobre a infância órfã. Sobre trabalhar nas minas aos 12 anos para sustentar Sofia. Sobre nunca ter tempo para a escola porque sobrevivência não espera. Helena contou sobre se sentir grande demais para o mundo. Sobre ser inteligente numa época em que mulheres deveriam ser ornamentais. Sobre nunca ter sido escolhida. Apenas aceita. E algo floresceu entre eles. Devagar. Cauteloso. Mas inevitável. Helena percebeu quando começou a esperar pelos passos pesados na varanda. Percebeu quando arrumava o cabelo antes das 6 da tarde. Percebeu quando o silêncio da escola parecia vazio demais antes dele chegar. Então a resposta à carta chegou. Miguel não abriu. Esperou por ela. Como se as palavras só tivessem valor saindo da boca de Helena. Ela leu. Senhor Álvares. Mediante sua carta e pagamento parcial, estendemos o prazo para 2 semanas adicionais. A menor Sofia será mantida durante este período para permitir resolução adequada. Sem mais delongas serão aceitas. Miguel desabou no banco pequeno demais para ele. Não chorou desta vez.
Mas parecia um homem que havia sido salvo da forca no último minuto. 2 semanas, ele murmurou. Tempo suficiente. 2 semanas depois, Sofia chegou. Uma garota pequena e magra, com os mesmos olhos atentos do irmão. 17 anos que pareciam 70 pelos sofrimentos que havia presenciado. Mas inteligente, observadora e protetora do irmão tanto quanto ele era dela. Foi Sofia quem notou primeiro. Tem homens estranhos na cidade, ela disse naquela noite. Fazendo perguntas sobre você. Miguel enrijeceu. Que tipo de perguntas? Sobre um homem grande. Foragido. Perigoso. O passado havia encontrado Miguel Álvares. E desta vez, ele não estava sozinho para enfrentá-lo. Naquela noite, Miguel contou toda a verdade para Helena. Eles estavam sentados diante da lareira da escola. Sofia dormia num canto, finalmente segura depois de anos. 3 anos atrás, Miguel começou, voz baixa e áspera. O dono da serraria tentou forçar Sofia. Ela tinha 14 anos. Helena sentiu o sangue gelar. Eu cheguei a tempo. Empurrei ele. Com força demais. Ele caiu. Bateu a cabeça numa pedra. Morreu. Miguel olhou para as próprias mãos. A família dele era rica. Poderosa. Chamaram de assassinato. Colocaram recompensa na minha cabeça. Desde então, nós fugimos. Helena não viu um criminoso diante dela. Viu um irmão que protegeu uma menina. Viu um homem que pagou o preço certo pelo crime de não aceitar que um rico violentasse uma pobre. Eles nunca vão parar, Miguel continuou. E agora eu trouxe esse perigo para você. Foi quando ele confessou o que ela já sabia, mas precisava ouvir. Eu não venho mais só pelas lições, Helena. O coração dela disparou ao ouvir seu nome na voz dele. Eu venho porque, quando estou com você, o mundo pesa menos. Pela primeira vez na vida, não me sinto como um homem que só serve para trabalho pesado. Você me olha como se eu valesse alguma coisa. Helena nunca havia sido escolhida antes. Nunca desejada. Nunca olhada com reverência. Eu estou me apaixonando por você, ele disse, voz baixa como se temesse quebrar algo sagrado. Helena sentiu medo. Não dele. Mas da felicidade. Da possibilidade de ter encontrado alguém que realmente via. Você ama a mulher, ou a professora que te ajudou? Ele se levantou. Deu um passo à frente. Segurou o rosto dela entre as mãos enormes com uma delicadeza que fez o coração dela pular. Eu te amei antes de saber ler seu nome, Helena. Te amei quando você me tratou como gente. Te amei quando você acreditou que estas mãos podiam fazer mais do que apenas destruir. Ela não teve tempo de responder. Bang, bang, bang. Batidas violentas na porta explodiram um momento. Álvares. Sabemos que está aí. Saia com as mãos na cabeça. Caçadores de recompensa. Helena sentiu o sangue gelar. Miguel transformou-se instantaneamente. De homem apaixonado para protetor letal. Pegou a faca de caça que sempre carregava. Fiquem atrás de mim. Não importa o que aconteça, fiquem atrás de mim. A porta foi arrombada com uma pancada brutal. 3 homens entraram armados. Chapéus baixos. Casacos sujos de viagem. Armas em punho. Miguel Álvares, disse o líder, cuspindo no chão. Você está preso por assassinato. $2.000, vivo ou morto. Um disparo explodiu, estilhaçando a parede ao lado de Helena. Lascas de madeira voaram. Sofia gritou. Helena gritou. Miguel não gritou. Ele avançou. Não era descontrole. Era matemática letal. Cálculo frio de um homem que havia sobrevivido na floresta por 3 anos. Ele atingiu o primeiro caçador com o ombro, quebrando costelas no impacto. O homem voou contra a parede e desmaiou. O segundo atirou novamente. A bala passou raspando pela manga de Helena, deixando um rastro de pólvora queimada. Ela não correu. Não se escondeu. Pegou o ferro de atiçar da lareira. Quando o terceiro caçador apontou a arma para Sofia. Helena acertou a mão dele com toda a força do corpo treinado anos carregando lenha para aquecer a escola. O osso do punho estalou como galho seco. A arma voou longe. Miguel agarrou o líder pelo casaco e o ergueu do chão como se não pesasse nada. Você não toca na minha família, ele rosnou. Família. Helena ouviu a palavra. E sentiu seu significado. O líder cuspiu sangue. Você vai para a forca de qualquer jeito. Então venha me buscar, Miguel respondeu. Mas antes que o confronto terminasse em mais violência. A porta se abriu novamente.
O xerife entrou com 4 deputados. Larguem as armas. Agora. Helena havia enviado uma carta para as autoridades de outros condados dias antes. Desconfiada dos homens estranhos. Investigativa por natureza. Os caçadores de recompensa eram procurados em 3 territórios por extorsão, incêndio criminoso e roubo. A recompensa por Miguel havia sido cancelada há 6 meses quando o verdadeiro culpado pela morte do dono da serraria se confessou no leito de morte. Um dos próprios empregados, motivado por salários atrasados. Miguel estava livre. Oficialmente livre. Pela primeira vez em 3 anos. Quando tudo acabou. Quando os caçadores foram levados presos. Quando o xerife confirmou que Miguel era um homem livre. Ele se ajoelhou diante de Helena. Não por fraqueza. Mas por escolha. Você ficou, ele disse, voz embargada. Você lutou ao meu lado. Você escolheu ficar quando poderia ter corrido. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu escolhi ficar, Miguel. Porque pela primeira vez, alguém me escolheu primeiro. Ele encostou a testa na dela. Passei 3 anos fugindo. Mas se for para lutar, quero lutar ao seu lado. Se for para construir algo, quero construir com você. Se for para amar, quero amar você. Sem promessas grandiosas. Sem discursos floridos. Apenas verdade crua e honesta. Algumas semanas depois, Helena recebeu outra carta. A escola seria fechada. Pressão das mesmas mulheres da cidade. Ela leu em silêncio. Miguel pegou o papel. Leu sozinho. Completamente sozinho. Sem ajuda de ninguém. Depois levantou os olhos para ela. Então nós construímos a nossa. Com o dinheiro que ele havia guardado para fugir, compraram um terreno simples na saída da cidade. Construíram uma escola nova. Para filhos de viúvas. De lenhadores. De pessoas esquecidas pelo mundo. Helena deixou de ser a professora tolerada. E se tornou a fundadora. A pioneira. A mulher que provou que tamanho do coração importa mais que tamanho do corpo. Na primavera seguinte, Sofia ensinava crianças menores a ler. Miguel consertava o telhado da escola que construíram com as próprias mãos. E Helena observava sua família improvisada. Percebeu algo fundamental. O mundo tentou diminuí-la. Mas foi exatamente o tamanho do seu coração que salvou 3 vidas. Miguel se aproximou por trás. Sabe qual foi a primeira palavra que aprendi contigo? Esperança, ela respondeu. E sabe qual foi a primeira coisa que aprendi contigo? Que eu também merecia ser escolhida. Ele a beijou com a delicadeza de um homem que conhece a própria força. E pela primeira vez na vida de ambos, nenhum dos dois estava fugindo. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que ainda existem pessoas dispostas a ficar quando o mundo manda fugir, comenta aqui embaixo, eu escolho ficar. E me conta, de onde você está ouvindo essa história? Porque eu tenho certeza de que alguém na sua vida precisa saber que ser diferente não é defeito. Ser grande não é problema. Ser forte não é demais. E que às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é que alguém escolha ficar. Se você quer mais histórias como essa, histórias que mostram que o amor verdadeiro ainda existe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a próxima história pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar no amor de novo. Porque às vezes, uma história muda uma vida. E você pode ser a pessoa que leva essa mudança para alguém. Nos vemos na próxima história.